Bom, sobre o tema, eu quero adiantar que imagino e tenho certeza que muitos aqui já sabem o que é tráfico, já tiveram a oportunidade de ver a novela, que muita gente falou mal da novela, né? A gente falou para o pessoal que estava organizando, né, a coordenação nacional, a gente buscou solicitar a inclusão da temática do tráfico de travestis, né, das travestis, para poder se visibilizar o problema. Acho que foi algo que apareceu meio que pincelado ali nos 45 do segundo tempo, mas que ainda, assim como outras garantias de direitos, ainda é algo muito invisível. O tema aqui da palestra é realidade, né, os problemas, né, os desafios e as propostas que a gente tem para fazer. Então, eu vou ser, em razão até do próprio o tempo curto, vou ser bem direta e clara no que eu identifico como um problema e realidade. Nós estamos falando do tráfico de pessoas no âmbito da população LGBT, em especial travestis, né? Quando vocês vêm e nos colocam situações de ausência de direitos civis, sociais, políticos, eu diria que o tráfico de pessoas ele é a foz de um rio por onde toda essa população, ao passar eu brinco que é passar pelo checklist da ausência de direitos. Então, eu não tive direito a uma identidade de gênero, porque eu sequer, aqui como foi dito, tenho uma tolerância social ou familiar para respeitar a minha construção pessoal do que entendo ser eu como pessoa. Eu não tenho socialmente a construção do meu direito civil na medida em que eu não consigo, seja como também foi dito aqui, através da minha transformação corporal, que é uma questão de saúde, é uma questão de dignidade, não é uma questão de moralidade. As interpretações que são dadas a isso ainda no Brasil são primárias, são equivocadas, preconceituosas, enfim, outros tantos adjetivos. Você não teve aí a inclusão dessas pessoas numa possibilidade de construção social, numa condição de moradia, de educação, de acesso ao trabalho, de participação social. A doutora Naline coloca que é necessário que a sociedade tenha um papel protagonista nas suas políticas públicas. Eu concordo, tanto que buscamos a todo tempo a parceria com a sociedade civil. Mas, veja, para que eu possa ter essa população efetivamente participando de uma política pública, eu tenho que fazer com que essa população compreenda seus direitos. Ainda não temos, por parte das travestis, a compreensão dos seus próprios direitos. O direito de chegar numa assembleia, como hoje a gente teve 2 CPIs, a gente teve uma CPI no Senado, uma CPI na Câmara, isso tudo federal. E eu, inclusive, estava olhando aqui no computador, eu estava dando uma olhada aqui para ver se alguma travesti tinha sido ouvida sobre tráfico de pessoas. O que foi sugerido à CPI. Eu não localizei essa identificação. Então, assim, ainda não se busca dar voz para que quem efetivamente vive e compreende os seus problemas possa estar participando. Então, veja, é uma via de mão dupla quando a gente fala de direitos de participação da sociedade civil. É uma via de mão dupla do poder público na sua obrigação de chamar a sociedade civil a compor. Por outro lado, também é necessário que a sociedade civil se prepare, se coloque e instigue, criticando, elogiando, não interessa, mas se manifestando sobre o que compreende ser o ideal, ou minimamente o possível, dentro de uma política pública. Então, veja, no caso do tráfico de pessoas, o que eu identifico de problemas é exatamente essa ausência de direitos, essa ausência de participação, essa ausência, a tal da não visibilidade do problema, é exatamente a não compreensão de que, dentro do universo da sonegação de direitos no Brasil, está uma população ainda muito sensibilizada, né, no sentido muito ainda pouco tocada, pouco ouvida, e que pouco se coloca como voz, e é necessário que se coloque como voz. Incomodem. Né? Eu estou em Estado, mas, antes disso, eu sou uma cidadã. Eu ouço isso muito da Heloísa. Né? Quando a gente está conversando e quando ela se coloca, e eu acho que é isso mesmo, a gente está Estado, mas estar Estado é ser cidadão. A nossa secretaria é uma secretaria de direitos humanos. Então, assim, não tem sentido nenhum eu dizer, não, vamos fazer discursos de cabresto ou discursos de controle, de jeito nenhum. Vamos lá, vamos conversar. Eu, até por ser advogada, adoro um litígiozinho. Né? Adoro uma discussão. Nosso perfil aqui é um perfil de desassossego. Então, vamos desassossegar
porque eu acho que é desacomodando que a gente constrói, que a gente transforma. De soluções, que eu diria, assim, dicas, né, coisas que eu acho que são importantes. Então, assim, primeiro, meninas, organizem-se. Isto aqui é um construir ainda muito a ser feito, né? Outra realidade que a gente percebe no tráfico de pessoas é um problema afeto à infância, muito grave. O palestrante João falou assim, eu acho ainda que devemos pensar sobre a questão do direito da infância, de ser ouvido, né? O jovem precisa ser ouvido, a jovem precisa ser ouvida. É verdade. Eu ouso dizer que, nos casos de tráfico que a gente acompanha, primeiro você tem focos identificados de alguns estados. E aí, quando você olha para o estado, talvez você compreende por que a pessoa vem para São Paulo, né? Com todos os males, aqui ainda, uma travesti é chamada pelo seu nome social. Uma travesti é vista como uma mulher que é. Né? E em muitos outros estados de onde essas meninas vêm, isso não acontece. Então, talvez a gente comece a ver o porquê da migração dessas meninas para cá. Cumulado a isso, a ausência de direitos. Então, você vê baixa escolaridade, violência intrafamiliar, e leia-se violência intrafamiliar, a gente está falando de violência não necessariamente sexual. A gente está falando daquela violência de, o que é? Você está querendo ser menininha agora? Né? Então, toda a violência da não aceitação da família ou das dificuldades que a família tem. Então, toda uma ausência de políticas de família, de assistência social, de saúde, de educação, de moradia, enfim, tudo aquilo que bate de uma maneira mais gravosa naqueles estados, faz com que as pessoas se expulsem de lá, sejam expulsas de lá, e elas vão migrar para onde minimamente elas alcançam esse espaço. Isso está acontecendo com adolescentes. Muitas, muitas e muitas. Eu diria que é necessária uma política voltada para a infância, acima de tudo, porque nós, no Estado brasileiro, escolhemos proteger de maneira integral a infância. Isto não está acontecendo. No caso da infância e juventude das travestis. É necessário se repensar, sim, o papel do Estado na garantia de direitos à saúde dessas meninas a tratamento, na questão da saúde, na inclusão, por exemplo, na questão de políticas de educação, da possibilidade da construção de espaços de trabalho e geração de renda para essa população, porque travesti não é só prostituta e não é só cabeleireira, porque é só isso que essas meninas acabam tendo que encontrar pela frente. Então, eu lido com a estética ou eu lido com a minha sexualidade, né? Então, este equívoco da construção dos direitos sociais, ainda no Brasil, é flagrante. Então, eu acho que, como solução de problemas, temos que pensar, temos mesmo, todos nós, pensar nisso. Os advogados, acho que têm um papel essencial nisso. A OAB pode e deve. A gente tem associações de advogados na política de LGBT, a gente tem uma comissão na OAB e a gente tem as ações individuais. Eu acho que é possível se pensar com muita cautela, porém com muito afinco, em medidas que podem vir a ser medidas voltadas à garantia de direitos para essas meninas. Eu dei um exemplo aqui, e aí eu puxo a coisa para perto de mim, a gente está conversando com a Patrícia agora, e a gente estava falando, olha, quando a gente tem a possibilidade de gerar de instar enquanto organização, né, de um grupo formado, uma comissão formada no município, instar o município a buscar aceitar nome social, tratamento social dessas meninas na escola, a se buscar aí, talvez, ações relativas à inclusão no mundo como aprendiz, porque adolescente pode trabalhar, como aprendiz. Então, assim, o que eu não posso construir de uma política de geração de trabalho e renda para as travestis a adolescentes? Porque é ali que você vai construir o futuro dessas meninas. Bom, enfim, vou me encurtar aqui. O panorama, gente, não é um panorama do tráfico de pessoas, não é um panorama diferente daquilo que vocês já estão discutindo sobre garantias de direitos das travestis. Não é. A única diferença, e repito, é que quando eu tenho o checklist da ausência e sonegação de direitos, neste rio por onde a pessoa passa, em cada uma das etapas da sonegação de direitos, a foz dele é o tráfico de pessoas. Porque é onde eu já não tenho mais para onde ir. Eu estou vulnerável socialmente, e é socialmente, psicologicamente, economicamente, e aí a tendência é aceitar com muita tranquilidade propostas de trabalho, propostas de viagem e quaisquer outras propostas que possam levar uma pessoa a algum outro lugar,
ser mantida esta pessoa em algum lugar, né, enfim, por alguém que, às vezes, acaba sendo mesmo uma outra travesti, que é uma outra situação difícil da gente lidar em São Paulo, que é exatamente, dentro dessa ausência de direitos, elas se ajudam, né? E aí, numa ajuda com outra ajuda, o limite tênue entre o ilícito e o auxílio é muito pequeno. Então, na secretaria, a gente também tem muito cuidado para não virar uma cassação política, criminal a esse grupo. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes, a gente teve um histórico na secretaria, só para fechar, de adolescentes de outros estados. Equívoco pensar que adolescente resgatada de situação de exploração sexual em tráfico de pessoas, solução, volta para o estado de origem. Volta para o estado de origem? Para aquele pai que estuprava ela? Para aquele vizinho que batia nela? Então, veja, a questão do recâmbio de pessoas é uma possibilidade, não é uma regra. Então, assim, a construção de direitos, no caso do que fazemos na Secretaria da Justiça, é exatamente olhar para isso que vocês discutem todos os dias. Então, onde eu estou, por que eu estou, o que eu preciso para estar ser humano com dignidade. Eu acho que eu sou muito modesta em dizer que não há nada de novo sob o sol. O que há são olhares que são especiais a algumas situações, no caso do tráfico de pessoas, e que a gente busca desenvolver sempre com a ajuda, e muitas vezes a ajuda da coordenadoria, e de todo mundo que está junto ali da coordenadoria. Quem não está tão próximo, às vezes está mais distante também. E a gente vai aprendendo com isso. Enfim. Dúvidas, questionamentos, indagações, façam agora. Não calem-se para sempre. Vocês podem procurar a Secretaria da Justiça depois. O núcleo está lá. A gente tem e-mail. Né? Não calem-se para sempre. E é isso. A gente está aberto para diálogo. A gente está aberto para crítica, a gente está aberto para ideia, porque é só assim que a gente cresce e amadurece. Eu acho que tenho muito orgulho de dizer que eu tive a oportunidade de estar onde eu estou. Né? Como advogada, meus horizontes se abriram. Eu era uma pessoa muito focada no direito penal. Hoje eu estou quase mudando minha tese de doutorado por causa disso. Mas, enfim, é isso. Obrigada. Obrigada para todo mundo. Bom, sobre o tema, eu quero adiantar que imagino e tenho certeza que muitos aqui já sabem o que é tráfico, já tiveram a oportunidade de ver a novela, que muita gente falou mal da novela. Né? A gente falou para o pessoal que estava organizando, né, a coordenação nacional, a gente buscou solicitar a inclusão da temática do tráfico de travestis, né, das travestis, para poder se visibilizar o problema. Acho que foi algo que apareceu meio que pincelado ali nos 45 do segundo tempo, mas que ainda, assim como outras garantias de direitos, ainda é algo muito invisível. O tema aqui da palestra é realidade, né, os problemas, né, os desafios e as propostas que a gente tem para fazer. Então, eu vou ser, em razão até do próprio o tempo curto, vou ser bem direta e clara no que eu identifico como um problema e realidade. Nós estamos falando do tráfico de pessoas no âmbito da população LGBT, em especial travestis. Né? Quando vocês vêm e nos colocam situações de ausência de direitos civis, sociais, políticos, eu diria que o tráfico de pessoas ele é a foz de um rio por onde toda essa população, ao passar eu brinco que é passar pelo checklist da ausência de direitos. Então, eu não tive direito a uma identidade de gênero, porque eu sequer, aqui como foi dito, tenho uma tolerância social ou familiar para respeitar a minha construção pessoal do que entendo ser eu como pessoa. Eu não tenho socialmente a construção do meu direito civil na medida em que eu não consigo, seja como também foi dito aqui, através da minha transformação corporal, que é uma questão de saúde, é uma questão de dignidade, não é uma questão de moralidade. As interpretações que são dadas a isso ainda no Brasil são primárias, são equivocadas, preconceituosas, enfim, outros tantos adjetivos.
Você não teve aí a inclusão dessas pessoas numa possibilidade de construção social, numa condição de moradia, de educação, de acesso ao trabalho, de participação social. A doutora Naline coloca que é necessário que a sociedade tenha um papel protagonista nas suas políticas públicas. Eu concordo, tanto que buscamos a todo tempo a parceria com a sociedade civil. Mas, veja, para que eu possa ter essa população efetivamente participando de uma política pública, eu tenho que fazer com que essa população compreenda seus direitos. Ainda não temos, por parte das travestis, a compreensão dos seus próprios direitos. O direito de chegar numa assembleia, como hoje a gente teve 2 CPIs, a gente teve uma CPI no Senado, uma CPI na Câmara, isso tudo federal. E eu, inclusive, estava olhando aqui no computador, eu estava dando uma olhada aqui para ver se alguma travesti tinha sido ouvida sobre tráfico de pessoas. O que foi sugerido à CPI. Eu não localizei essa identificação. Então, assim, ainda não se busca dar voz para que quem efetivamente vive e compreende os seus problemas possa estar participando. Então, veja, e outra, é uma via de mão dupla quando a gente fala de direitos de participação da sociedade civil. É uma via de mão dupla do poder público na sua obrigação de chamar a sociedade civil a compor. Por outro lado, também é necessário que a sociedade civil se prepare, se coloque e instigue, criticando, elogiando, não interessa, mas se manifestando sobre o que compreende ser o ideal, minimamente o possível, dentro de uma política pública. Então, veja, no caso do tráfico de pessoas, o que eu identifico de problemas é exatamente essa ausência de direitos, essa ausência de participação, essa ausência, a tal da não visibilidade do problema, é exatamente a não compreensão de que, dentro do universo da sonegação de direitos no Brasil, está uma população ainda muito sensibilizada, né, no sentido muito ainda pouco tocada, pouco ouvida, e que pouco se coloca como voz, e é necessário que se coloque como voz. Incomodem. Né? Eu estou o Estado, mas, antes disso, eu sou uma cidadã. Eu ouço isso muito da Heloísa. Né? Quando a gente está conversando e quando ela se coloca, e eu acho que é isso mesmo, a gente está Estado, mas estar Estado é ser cidadão. A nossa secretaria é uma secretaria de Direitos Humanos. Então, assim, não tem sentido nenhum eu dizer, não, vamos fazer discursos de cabresto ou discursos de controle, de jeito nenhum. Vamos lá, vamos conversar. Eu, até por ser advogada, adoro um litígiozinho. Né? Adoro uma discussão. Nosso perfil aqui é um perfil de desassossego. Então, vamos desassossegar, porque eu acho que é desacomodando que a gente constrói, que a gente transforma. De soluções, que eu diria, assim, dicas, né, coisas que eu acho que são importantes. Então, assim, primeiro, meninas, organizem-se. Isto aqui é um construir ainda muito a ser feito. Né? Outra realidade que a gente percebe no tráfico de pessoas é um problema afeto à infância, muito grave. O palestrante João falou assim, eu acho ainda que devemos pensar sobre a questão do direito da infância, de ser ouvido. Né? O jovem precisa ser ouvido, a jovem precisa ser ouvida. É verdade. Eu ouso dizer que, nos casos de tráfico que a gente acompanha, primeiro você tem focos identificados de alguns estados. E aí, quando você olha para o estado, talvez você compreende por que a pessoa vem para São Paulo. Né? Com todos os males, aqui ainda, uma travesti é chamada pelo seu nome social. Uma travesti é vista como uma mulher que é. Né? E em muitos outros estados de onde essas meninas vêm, isto não acontece. Então, talvez a gente comece a ver o porquê da migração dessas meninas para cá. Cumulado a isso, a ausência de direitos. Então, você vê baixa escolaridade, violência intrafamiliar, e leia-se violência intrafamiliar, a gente está falando de violência não necessariamente sexual. A gente está falando daquela violência de, o que é? Você está querendo ser menininha agora? Né? Então, toda a violência da não aceitação da família ou das dificuldades que a família tem. Então, toda uma ausência de políticas de família, de assistência social, de saúde, de educação, de moradia, enfim, tudo aquilo que bate de uma maneira mais gravosa naqueles estados, faz com que as pessoas se expulsem de lá, sejam expulsas de lá, e elas vão migrar para onde minimamente elas alcançam esse espaço. Isso está acontecendo com adolescentes. Muitas.
e muitas. Eu diria que é necessária uma política voltada para a infância, acima de tudo, porque nós, no Estado brasileiro, escolhemos proteger de maneira integral a infância. Isto não está acontecendo. No caso da infância e juventude das travestis. É necessário se repensar, sim, o papel do Estado na garantia de direitos à saúde dessas meninas a tratamento, na questão da saúde, na inclusão, por exemplo, da questão de políticas de educação, da possibilidade da construção de espaços de trabalho e geração de renda para essa população, porque travesti não é só prostituta e não é só cabeleireira, porque é só isso que essas meninas acabam tendo que encontrar pela frente. Então, eu lido com a estética ou eu lido com a minha sexualidade, né? Então, este equívoco da construção dos direitos sociais, ainda no Brasil, é flagrante. Então, eu acho que, como solução de problemas, temos que pensar, temos mesmo, todos nós, pensar nisso. Os advogados, acho que têm um papel essencial nisso. A OAB pode e deve. A gente tem associações de advogados na política de LGBT, a gente tem uma comissão na OAB e a gente tem as ações individuais. Eu acho que é possível se pensar com muita cautela, porém com muito afinco, em medidas que podem vir a ser medidas voltadas à garantia de direitos para essas meninas. Eu dei um exemplo aqui, e aí eu puxo a coisa para perto de mim, a gente está conversando com a Patrícia agora, e a gente estava falando, olha, quando a gente tem a possibilidade de gerar de instar enquanto organização, né, de um grupo formado, uma comissão formada no município, e instar o município a buscar aceitar nome social, tratamento social dessas meninas na escola, a se buscar aí, talvez, ações relativas à inclusão no mundo como aprendiz, porque adolescente pode trabalhar, como aprendiz. Então, assim, o que eu não posso construir de uma política de geração de trabalho e renda para as travestis a adolescentes? Porque é ali que você vai construir o futuro dessas meninas. Bom, enfim, vou me encurtar aqui. O panorama, gente, não é um panorama do tráfico de pessoas, não é um panorama diferente daquilo que vocês já estão discutindo sobre garantias de direitos das travestis. Não é. A única diferença, e repito, é que quando eu tenho o checklist da ausência e sonegação de direitos, neste rio por onde a pessoa passa, em cada uma das etapas da sonegação de direitos, a foz dele é o tráfico de pessoas. Porque é onde eu já não tenho mais para onde ir. Eu estou vulnerável socialmente, e é socialmente, psicologicamente, economicamente, e aí a tendência é aceitar com muita tranquilidade propostas de trabalho, propostas de viagem e quaisquer outras propostas que possam levar uma pessoa a algum outro lugar, ser mantida esta pessoa em algum lugar, né, enfim, por alguém que às vezes acaba sendo mesmo uma outra travesti, que é uma outra situação difícil da gente lidar em São Paulo, que é exatamente, dentro dessa ausência de direitos, elas se ajudam, né? E aí, numa ajuda com outra ajuda, o limite tênue entre o ilícito e o auxílio é muito pequeno. Então, na secretaria, a gente também tem muito cuidado para não virar uma cassação política criminal a esse grupo. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes, a gente teve um histórico na secretaria, só para fechar, de adolescentes de outros estados. Equívoco pensar que adolescente resgatada de situação de exploração sexual e tráfico de pessoas, solução, volta para o estado de origem. Volta para o estado de origem? Para aquele pai que estuprava ela? Para aquele vizinho que batia nela? Então, veja, a questão do recâmbio de pessoas é uma possibilidade, não é uma regra. Então, assim, a construção de direitos, no caso do que fazemos na Secretaria da Justiça, é exatamente olhar para isso que vocês discutem todos os dias. Então, onde eu estou, por que eu estou, o que eu preciso para estar ser humano com dignidade. Eu acho que eu sou muito modesta em dizer que não há nada de novo sob o sol. O que há são olhares que são especiais a algumas situações, no caso do tráfico de pessoas, e que a gente busca desenvolver sempre com a ajuda, e muitas vezes a ajuda da coordenadoria, e de todo mundo que está junto ali da coordenadoria. Quem não está tão próximo, às vezes está mais distante também. E a gente vai aprendendo com isso. Enfim. Dúvidas, questionamentos, indagações, façam agora. Não calem-se para sempre. Vocês podem procurar a Secretaria da Justiça depois. O núcleo está lá.
A gente tem e-mail, né? Não calem-se para sempre. E é isso, a gente está aberto para diálogo, a gente está aberto para crítica, a gente está aberto para ideia, porque é só assim que a gente cresce e amadurece. Eu acho que tenho muito orgulho de dizer que eu tive a oportunidade de estar onde eu estou. Né? Como advogada, meus horizontes se abriram. Eu era uma pessoa muito focada no direito penal. Hoje eu estou quase mudando minha tese de doutorado por causa disso. Mas, enfim, é isso. Obrigada para todo mundo.